Fala, doutores, tudo bem com vocês? Começando mais um encontro aqui na mentoria DVBot Pro, os nossos famosos encontros de quinta-feira, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é como o advogado, como o usuário pode corrigir os erros do ChatGPT de uma maneira muito simples e, principalmente, como extrair textos robustos da maneira que os doutores quiserem, utilizando o ChatGPT 5 e também alguns truques aí de prompt que eu tenho certeza que vão ajudar bastante na criação de peças, no resumo de documentos, criar ideias, qualquer coisa que os doutores queiram fazer. Agora a gente consegue fazer isso de uma maneira mais robusta e detalhada, tomando alguns tipos de cuidado. Lembrando que esses encontros são toda quinta-feira às 20 horas e eles fazem parte da mentoria DVBot Pro. Então, para o doutor que está assistindo esse corte no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp. O doutor entra em contato comigo e eu faço questão de ajudar o doutor aí, a doutora, a implementar o ChatGPT no seu escritório da maneira correta, tá bom? Doutores que estão aqui presentes ao vivo e os doutores que vão assistir isso aqui na plataforma, eu quero informar que agora entraremos num ritmo de aulas constantes e já temos aulas aqui, ó, lá na nossa área de membros. Nós tivemos uma defasagem de tempo aí, devido a todas essas atualizações, mas eu já inseri aqui, eu fiz alguns testes hoje de áudio, enfim, né? Então tem aqui detalhadinho a criação da conta, como criar a conta da maneira correta, LGPD. Agora, todas as aulas terão uma descrição abaixo complementar, depois os doutores veem isso lá. E também como conseguir o desconto, perdão, no Chat GPT Plus, que ajuda bastante, enfim, os aplicativos corretos, tudo certinho. E a partir da semana que vem, serão aulas diárias ou quase que diárias com a nossa metodologia. Então, a partir de agora, a nossa área de membros vai funcionar como um local onde eu vou subir vídeos e eu espero que os doutores tenham bastante dúvidas, enfim, utilizem bastante para que a gente possa fazer do suporte aí um local para os doutores terem todo o apoio. Beleza? Mas vamos para a aula de hoje aqui, fazendo essa pequena abertura. Doutores, o ChatGPT vem passando por diversas atualizações e isso causa instabilidade. Então, qual que é o meu desafio sempre? É manter os doutores atualizados. Sempre gosto de frisar isso, que, claro que a gente tem a metodologia, o ABCD do ChatGPT aqui, né? No direito e tal. Os doutores já entendem a configuração, a ideia, perdão, da gente utilizar os assistentes, enfim. Só que isso é dinâmico, uma ferramenta, né, multinacional, enfim, sendo modificada a todo tempo, a gente tem algum tipo de instabilidade de vez em quando. Então, os doutores não se apavorem, não fiquem com essa ideia de trocar de ferramenta um dia, quando o ChatGPT dá alguma resposta errada, porque o formato da nossa metodologia é que os doutores tenham os chats organizados, os seus assistentes e tudo à disposição para poder cuidar do processo do cliente do princípio até o fim. E eu estou aqui para poder corrigir essas atualizações. O ChatGPT, ele tem uma página onde ele informa o público, enfim, em geral, de todas as suas atualizações. Então, quando eles mexem na ferramenta, pode haver em algumas contas, ou em milhares ou milhões de contas, instabilidade. Eu só quero mostrar aqui, por exemplo, olha a rotina, eu digo assim, das atualizações. Ó, 15 de outubro, 14 de outubro, 13 de outubro. Essas atualizações, às vezes, para nós fazem sentido, às vezes não. São coisas, né, que não têm muito a ver com a nossa metodologia aqui. Porém, nós estamos utilizando a ferramenta. Então, isso pode dar algum tipo de diferença e os doutores, se tiverem algum tipo de dificuldade, tem lá o suporte para poder chamar. Uma das piores que aconteceu a semana passada e talvez essa semana foi de acordo à velocidade, ele ficou bem travado, né? Por isso que até que dificulta um pouco para eu atualizar as aulas e também confuso com relação à, à personalidade que a gente deu. Eu senti muito isso, o meu mudou, né? Como se ele voltasse para trás um pouco na questão da personalização que a gente fez. E eu vi que os doutores tiveram bastante dificuldade essa semana. Alguns advogados entraram em contato comigo e relataram também que estava tendo essa dificuldade. Na minha experiência,
essa semana, né, segunda, terça e quarta, né, vamos colocar assim, ele está funcionando muito melhor e eu percebi algumas coisas que eu quero dar uns toques aqui rápido para os doutores, que é a capacidade agora que ele tem de ter mais criar textos maiores, vamos colocar assim, né, prompts maiores, à medida que a gente faz o pedido da maneira correta, e principalmente, na velocidade também ele aumentou e ele está ficando mais preciso. Dentro da aula que eu subi lá, eu ensino os doutores a fazerem a personalização dele, enfim, isso vai ajudar bastante, mas a personalização dos nossos assistentes, eu também vou, perdão, vou modificar também. Mas uma coisa que os doutores citaram lá muito era a questão das respostas curtas. Ele começou a ter uma, uma economia, né? Que eu vou mostrar aqui agora, que é a questão dos tokens, enfim. Então, eu colocava ali os documentos, pedia para ele fazer pelo menos um resumo, pedia para ele fazer, por exemplo, um esboço, né? Por exemplo, de uma inicial, alguma coisa, ele começava a travar e ficar totalmente desconexo, né? Às vezes até as respostas. Agora, doutores, o que, que acontece? Como a gente tem a ideia é que a gente tenha o controle da ferramenta e não a ferramenta nos controla, a gente pode fazer pequenos pedidos aqui e ele vai obedecer bem, enfim, né? Então, eu vou abrir um novo chat aqui só para os doutores entenderem uma coisa. Quanto mais a IA avança, mais ela tem a capacidade de nos entregar respostas maiores e mais detalhadas. Isso não só o ChatGPT, como todas as outras. As IAs que nós vamos chamar aqui generativas, né? Que são as IAs que estão aí no mercado, Google Gemini, o próprio ChatGPT, enfim. Só que, eu sempre volto a repetir, o negócio deles é economizar essas palavras. É eles terem isso na mão e economizar. Então, tem como a gente dar um jeitinho aqui de extrair isso. Como que eu estou extraindo textos maiores? Eu estou simplesmente pedindo para ele fixar um número de palavras. Então, eu vou dar uma ideia aqui, ó. Me conte uma história. Me conte a história da primeira faculdade de Direito do Brasil. Seja lista entregue em... Essa aqui é a ideia da gente ver o quanto que ele consegue escrever de uma vez só, em parágrafos grandes e com, no mínimo, 5.000 palavras. Isso aqui já é um texto razoável, certo? Então, ele vai buscar agora na internet, vai fazer aquela busca que ele faz, vou utilizar o chat GPT-5 e vamos ver a velocidade. Eu ainda estou gravando aqui a tela, mas eu quero que os doutores notem que melhorou. Depois, eu vou mostrar com uma outra coisa aqui. Espera aí. Aqui. Ele vai buscar na web, certo? Como ele sempre faz. E ele vai. Olha o tamanho do texto que ele está entregando agora. Mesmo entre os pontos, os doutores são mais antigos sabem, ele cria esse ponto aqui. Ó. Depois nós vamos fazer uma peça aqui, eu só estou dando esse exemplo. Ele cria esse risco aqui, né? Que os doutores sempre veem. Então, ele está ficando muito próximo do que o Google Gemini, até mais, do que o Google Gemini entrega já. Só que eu dei esse comando para ele, certo? Os doutores vão ter aulas detalhadas de como fazer isso. Mas cada tópico aqui, ó, e ele continua escrevendo até lá embaixo. Vamos ver aqui. Vou deixar menor. Ó, ó. Isso aqui ele não estava fazendo e ele estava bem, bem lento mesmo. Então, os doutores imaginem, eu gosto sempre que os doutores façam essa prática. Os doutores, por exemplo, colocaram aqui ó, parte de um processo, certo? Fui lá, Rodrigo, peguei o assistente trabalhista, vou analisar parte de um processo trabalhista, um contrato que eu tenho imobiliário, um contrato que eu tenho, algum texto grande que eu tenho que pedir um resumo, os doutores podem pedir dessa mesma forma. ChatGPT, me resuma esse texto, foque nesse ponto. O texto inteiro tem que ter no mínimo 5.000 palavras e ele já vai extrair daquele texto o máximo possível. Às vezes, como eu pedi para ele contar uma história aqui agora, é muito do formato de texto, que eu vi o doutor Celso comentando hoje, ele me traz as referências. Não é
obrigatório ele me trazer. Ele meio que entende agora o ChatGPT-5 quando é para trazer ou não. Rodrigo, mas eu quero as referências da internet. Vou ensinar os doutores a fazer esses prompts, mas para os doutores já começarem a aplicar agora, pede. Vou fazer a pesquisa, quero que você... Vou dar exemplo novamente. Chat, analisa essa parte do processo, ou a documentação desse meu cliente, essa parte do processo, e busque referências de jurisprudência ou referências de doutrinas e me entregue também os links. Ele vai entregar e já vai te dar uma resposta grande aqui para os autores terem um texto para começar a trabalhar. Então, essa solta de texto melhorou muito. Os autores terem uma ideia, quem não estava usando, semana passada isso aqui estava impossível. Não fazia uma coisa desse tamanho nunca. Ah, Rodrigo, mas aí é genérico. Beleza, entendi. Criou o textão aqui, a gente pode começar a editar. Aqui tá as fontes, certo? Agora, e dentro do nosso dia a dia, da nossa prática jurídica aqui, como que a gente pode fazer? Eu vou deixar aqui de novo o nosso documento aqui do lado aberto, como se fosse o timbrado dos doutores, enfim. Essa é uma forma que eu encontrei dos doutores já darem velocidade nas peças aí, beleza? E nós vamos fazer agora a mesma coisa, certo? Se ele consegue entregar isso no chat principal, vamos fechar aqui para melhorar, ele também me consegue entregar no assistente. Vou pegar aqui o assistente reclamante e vamos supor que eu fosse trabalhar em cima de um caso trabalhista reclamante. Os doutores têm acesso a todos lá. Esses chats também serão todos refeitos para que ele não entregue algum... Ele está tendo algum tipo de probleminha, mas eu vou solucionar isso já. Aprendi como faz. Descobri. Se ele der aqui, eu vou corrigir. Mas vamos lá. Dia a dia. Rodrigo, estou com a documentação do meu cliente. Quero aqui extrair uma inicial. Quero extrair aqui dados dos documentos que eu tenho. Lembrando sempre, todos os dados do cliente dentro da mesma pasta. Vamos supor que a minha cliente fosse a Ana Cláudia, a nossa velha Ana Cláudia aqui, que é a nossa cliente fictícia desde o começo. Eu vou lá no meu Google Drive. Isso aqui é por causa do navegador, ó, que eu estou transmitindo aqui. Agora ele volta. Sempre aquela dica boa, deu qualquer problema, atualiza a página que ele volta. Aqui, Ana Cláudia. Aqui eu teria todo o caso da Ana Cláudia, certo? E eu poderia pedir para ele agora, neste texto aqui, uma análise profunda de todo o problema antes e pedir para ele, entregue essa análise de todos os documentos com no mínimo 5.000 palavras, foque nisso, naquilo, ou já poderíamos fazer alguma peça. Os autores começam o caso da forma que preferir. Eu estou dando a ideia aqui para os autores super rápido de como corrigir esses pequenos erros. Trago o documento para cá, o meu é bem simples, os dos doutores terão a pasta do cliente, com as provas, os prints, tudo. Então, seriam muitos documentos para os doutores fazerem a leitura, legal? Nós já vamos colocar ele para ler. Todos os assistentes aqui, eles têm o nosso menu, não vou entrar muito nisso aqui, nas aulas vai estar tudo detalhado agora, tudo em HD, som estéreo, tudo bonitinho para os doutores, mas vamos supor que fosse a tal da petição inicial. Selecionei petição inicial aqui. Lembrando sempre da metodologia, aqui a gente está empilhando 3 pontos muito importantes. Nós estamos dando um prompt, uma ordem específica, que está sendo intermediado por um prompt de viés robusto, que os doutores já usam, os assistentes, enfim, e tudo vai ficar salvo dentro de uma janela de contexto única, que é o chat que eu vou colocar aqui o nome da Ana Cláudia. Sempre gosto de frisar. A partir de agora, todas as conversas começarão, todas as conversas referentes ao caso da Ana Cláudia, perdão, da nossa cliente aqui no nosso escritório fictício de advocacia reclamante, serão trabalhados nesse site, nesse chat, perdão. Só que aqui tinha esse problema. Se eu pedisse para ele, me dá aqui uma peça, ele entregava curtinha. Me dá aqui. Ele entregava esse primeiro documento, né? Tanto nessa transição, como também nos modelos antigos, né? Ele acabava entregando, mas mesmo no 4, que é antigo, os doutores vão ver que ele está soltando muitos tokens, digamos assim, muitas palavras. Lembrando aqui, um adendo, os doutores também podem aí selecionar o modelo que quiser aqui. Eu posso usar o símbolo alto, e aí a gente vai falar disso na aula de modelos que os doutores também terão, e vai ter uma live só disso daqui, eu mostrando, porque agora eu dominei aqui essa parada,
e os doutores vão ver que dá para fazer bastante coisa com o 5, enfim. Mas, se for no 4, tudo bem. É sempre a mesma lógica. Assim como eu pedi para ele contar uma história, e ele tirou essa história da internet, ele está buscando dentro de uma base de conhecimento para me dar a história da primeira faculdade de Direito do Brasil. A diferença aqui é que ele vai se basear em cima do quê? Dos documentos da Ana Cláudia, dos documentos do João, dos documentos da Maria, e por aí vai. Imaginemos que nós temos aqui 10 PDFs. Um pedaço do processo, as provas, a ficha trabalhista, igual a Ana Cláudia Silva Mendes deixou aqui para a gente. Os autores podem fazer isso. Podem pedir da mesma forma. Crie a industrial, seja detalhista, entregue com linguagem jurídica, com, no mínimo, 5.000 palavras. Se os doutores quiserem que ele focasse em algum ponto específico, os doutores já têm ideia, né, do próprio problema desse cliente e tal, mas eu quero que os doutores entendam como que ele vai soltar agora, pelo menos, esse primeiro texto. A base de conhecimento agora mudou. Não é mais lá na internet. É o quê? Com base nas informações da ficha trabalhista da senhora Ana Cláudia Mendes, iniciarei agora a elaboração de uma peça inicial trabalhista detalhada, com linguagem jurídica técnica fundamentada na CLT, Constituição Federal, jurisprudência do TST e demais dispositivos aplicáveis. Aqui ele leu os documentos, e aqui ele está com esse aqui, ó. Quer ver? Certo. Isso aqui vai desaparecer, essa análise aqui, ó. Que às vezes eu acredito que os doutores podem estar enfrentando isso também, às vezes confundem aqui. Isso aqui vai sair daqui, que eu vou colocar nos prompts para ele não mostrar para a gente como ele está pensando. Esse é um problema que o ChatGPT vem apresentando, muita gente fica confusa. Mas relevem isso daqui por enquanto. A leitura e a extração do conteúdo do documento foram concluídas com sucesso. Ele vai continuar fazendo isso, os nossos assistentes, mas não vai aparecer para os doutores. Com base nas informações da ficha, aqui teriam o quê? Volta a ressaltar todos os documentos que os doutores precisam para fazer o inventário, todos os documentos que os doutores precisam para fazer o tal do divórcio, tudo. Escolham o prompt adequado no nosso banco de prompts e utilizem essa linguagem aqui, pelo menos essa semana, ou até o subir, que vai dar bem certo mesmo, e fiquem calmos que vai dar tudo certo. Vai sair uma peça muito mais robusta. Note que ele entrega de uma maneira muito maior. Antes, os fatos, os doutores são mais antigos, aqui podem confirmar, menos no GPT-4, era isso aqui, ó, até aqui. Agora ele já não entrega mais. Do contrato de trabalho, ele está fazendo a leitura em cima dos documentos da Ana Cláudia. Não é mais uma história fictícia. Então, quanto mais contexto eu dou nos documentos, melhor ele consegue ter uma base de conhecimento para ler. E quanto mais específico e detalhado eu sou neste prompt aqui, ó, que o meu ficou bem sem vergonha, na medida do tempo, né, aqui para não ficar muito, mas aqui eu poderia trabalhar ele de novo. Ó. Ah, não entregou aqui do jeito que eu quis, eu poderia voltar aqui e trabalhar aqui de novo e enviar de novo, ele refaria essa resposta para mim. Mas vamos deixar assim para os doutores entenderem. Aqui ele já qualificou, já veio aqui, está tudo dentro de um documento com dados fictícios que eu pedi, mas já aumentou bastante. Mas mesmo assim, ele para aqui, certo? Mas já começou aqui. Como ele sempre quer economizar, ele muito provavelmente ele vai parar em algum momento e pedir se os doutores querem continuar. É isso que eu quero que os assistentes façam agora. O que eu vou pedir que os doutores façam? Bem simples. Confiram, ponto por ponto, e os doutores podem trabalhar cada ponto desse separadamente para poder criar as peças. Eu aconselho muito isso. É a forma mais fácil, segura dos doutores fazerem, que é: vejam aqui essa parte até essa parte. Os doutores estão no controle da ferramenta. Rodrigo, a qualificação ficou certa. É isso aqui mesmo. Claro que os doutores podem colocar o seu modelo aqui, dá para avançar muito. Aqui é um modelo geral. Conferir aqui. Estou com o meu papel timbrado, trouxe para cá. Eu já tenho a primeira parte aqui da qualificação, certo? Depois, edito conforme o padrão aí do escritório. Ponto 2.
reclamação trabalhista, aqui é simples, né? Confiro os dados, posso trazer para cá e já começar a fazer a peça aqui, certo? Aqui eu já estou montando o meu texto final a partir da conferência do especialista. Depois, a gente tem os fatos aqui. Vamos supor que os fatos ficou de acordo com os autores queriam. Sempre vejam esse ponto aqui, ó. Agora está muito maior e muito melhor. Eu quero que os autores testem também a linguagem dele ficou melhor também. Os fatos realmente foram esses, ela contou a história lá, né, no documento e tal, e aqui a gente pode ir montando a peça do jeito que quiser. É que eu quero chegar numa parte ali, os autores entenderem. Mas vamos supor que, na prática, ali, estou conferindo, tal, do contrato de trabalho, quero fazer. Tá vendo que ele isolou aqui? Porque ele entende que isso aqui é um ponto importante. Aqui um ponto importante, aqui um ponto importante embaixo. Vamos supor que eu dei OK em tudo, ou que eu quero conferir qualquer parte aqui. Rodrigo, o texto ficou legal, gostei. Ou eu quero fazer só uma pequena edição ali e tal, estou lendo aqui, conferindo já, e está aqui. Agora, eu quero que os autores entendam. A quantidade de tokens ficou quase que ilimitada. De tão ele tá, mas ele vai travar. Mas ele está entendendo o raciocínio que está em cima. Se os doutores estão de OK com o texto que está em cima, aqui, ó, continua na próxima parte com verbas rescisórias, assédio moral e pedidos com valores estimados. Deseja que eu continue a transcrição completa? É como se ele transcrevesse os documentos para nós. Sim, continue. Ele vai continuar, quer ver? Não uma peça nova, mas de onde ele parou. Vou dar aqui uma outra ideia para os doutores. Os doutores colocaram aqui para ele ler e resumir um documento grande, um texto grande. Ele vai ir resumindo, ele vai parar, os doutores podem pedir para ele continuar, dando continuidade à petição inicial trabalhista em nome de reclamante Ana Cláudia Mendes, prosseguimos com demais fundamentos jurídicos e pedidos. E a gente pode criar uma imensa, aqui, eu vou deixar bem pequeno para os doutores verem. Isso aqui é só uma petição inicial que eu estou criando aqui agora. Ó, ela vem daqui, certo? Daqui, ó, até aqui dos fatos, até aqui. Aí aqui ele parou, porque o ChatGPT ele vai tentar travar para os doutores corrigirem em cima ou fazer alguma coisa. Eu dei OK, ele continua, mas ele não continua criando um novo documento. Nota que ele está aqui do 3 e agora ele pulou para o 4. Poderia continuar aqui. E olha o que ele vai dizer para os doutores no final. Então, os nossos assistentes, eles vão ficar todos assim agora. No final, ele deve falar a mesma coisa. Quer ver? Continua com as provas, pedido de tutela e requerimentos finais? Sim, continue. E poderia ser qualquer documento, tá? Uma contestação, qualquer coisa. Perfeito, vamos à parte final da petição inicial trabalhista da reclamante, Ana Cláudia Mendes, contendo os tópicos sobre provas. Então, nota que eu estou criando um documento aqui com milhares de páginas, tendo como referência dados que eu coloquei dentro da IA, que no caso aqui é um problema do cliente, e os doutores podem criar agora aqui o que quiser. Aí ele vai pedir aqui para gerar um documento, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ou fazer os cálculos, enfim. Mas eu queria que os doutores entendessem isso. Olha o tamanho da janela de contexto que eu consegui fazer de um documento só, de uma lógica só de pensamento. E, óbvio, assim como eu já ensinei nas outras, vamos supor que, neste caso aqui, os fatos estão, os doutores identificaram aqui, ou quer fazer alguma fundamentação, ou quer incluir alguma coisa dos trabalhos atrasados, ou querem colocar um artigo a mais, querem fazer qualquer coisa, é só os doutores passarem o mouse em cima e pedir a correção aqui, e ele vai trabalhar em cima só desse ponto aqui. Quero fazer o disclaimer sobre as jurisprudências, né, e as fundamentações. Vale a pena sempre conferir aqui, quando ele gera, por causa da questão da... Quando ele cria um novo texto, ele pode inventar, isso é uma das características da IA, mas quando a gente faz a pesquisa, enfim, a gente consegue trazer
o link, enfim, e pode ajudar nisso, ou os doutores podem até pedir para ele verificar o link aqui, ó. Me traga o link de onde encontrou. Por exemplo, que eu quero que os doutores vejam que os doutores conseguem movimentar qualquer parte, perdão, do texto. Claro que ele sabe ler, ele buscou na web agora. E está me dizendo que veio aqui, vamos ver. Ó, errou aqui na busca. O certo é fazer pelo agente mesmo aqui, ó. É a forma mais certa de fazer. Mas com relação ao texto, por exemplo, os doutores também terão aula de busca de jurisprudência com o agente lá, e a gente vai corrigir isso. Mas, Rodrigo, aqui na insalubridade eu quero colocar alguma coisa a mais. Eu quero que ele seja mais detalhado. Rodrigo, Oi. ali eu faço um pouquinho diferente. Você pediu o link, né? Eu peço a fonte. E ele me traz. A fonte, né? E traga a fonte. Vamos lá, boa. A fonte. Peraí. A fonte da pesquisa, né, da informação. Será que ele vai identificar de novo aqui? Vamos ver. Não. Ah, tá. Ele me trouxe a fonte da pesquisa da fundamentação jurídica e não da jurisprudência ali. Mas entendi, sim. Aí ele traz a fonte embaixo, né? Boa. Porque daí a fonte ele entrega, ele entende melhor, perdão. Eita, mas aqui também trouxe todos os artigos, a doutrina utilizada. Hum, também sim. Ou a fonte com os links. Boa. Vou fazer algum teste de alguns prompts curtinhos que dá para a gente poder inserir também e vou colocar lá na aula. E sobre as edições de texto, doutores, para os doutores fazerem, eu sempre sugiro essa forma aqui de. Opa, aqui, começamos aqui, né? Beleza. Vim conferindo aqui e tudo que os doutores mexerem entre um ponto e outro, ele entende que ele só vai mexer entre esse ponto e outro ou em cima realmente do local. Vou mudar aqui, ó, os 3.200 e vou pedir para ele corrigir só os 3.200. Corrija, por exemplo, né? Para 4.500, que seria o correto, né? Ele vai separar essa parte do texto, ele entende lá, ó. Agora ele entrega o cálculo também. Inclua na peça. Aí ele vai incluir. Ah lá, ele continua dando esse analisar. É por causa do nosso assistente aqui. Espera aí. É bom fazer ao vivo, que eu quero ver como que os doutores estão fazendo também aí. Não. Gere o arquivo. Quero que ele só corrija aquela parte ali. Boa. Entendi. Ele continua separando. Eu já vou mostrar para os doutores o que ele fez. Aqui. Ele mudou, mas ele muda também a concepção ali. Entendi. Então, quando os doutores forem mudar, e eu vou incluir isso lá, é melhor mudar no texto inteiro. Sempre. Quer ver? Agora ele vai fazer certo. Os fatos.
aqui dos 3.200, por exemplo, eu recebia uma remuneração de 4.500. Quer ver? Só para eu tirar essa prova dos nomes aqui. Aí ele separa todo esse texto e coloca aqui, para os autores não se confundirem. Aí, ó. Aí ele mudou corretamente aqui e manteve o mesmo texto que estava lá em cima. Certinho. Não, perfeito. Então, doutores, o seguinte, sempre que os doutores querem corrigir qualquer tipo de parte que tiver, sempre mantenham esse ponto a ponto aqui. Então, vamos supor que eu quisesse que ele escrevesse aqui no contrato de trabalho, que ele fosse mais descritivo ou fosse mais robusto. Escreva de forma mais robusta e jurídica, do jeito que os doutores preferirem. Ele isola aquela parte e os doutores podem ir montando a peça parte por parte, ou estão fazendo uma pesquisa, alguma coisa assim, ele vai extrair, tá vendo? Certinho. Isso, ponto a ponto, ele analisa como se fosse uma parte isolada. Agora, ele trouxe um texto muito maior daquele ponto ali. Se desejar, posso seguir com a reformulação de outros tópicos e tal. E eu vou ensinar os doutores a fazer essas edições. Ele mudou só algumas coisas. E o chat GPT-5 realmente está melhor do que o 4, viu, doutores? O 4 realmente, eu fiz os testes com o 5 e ele respondeu bem melhor. Mas Não essa sei, não sei se você reparou, Rodrigo, mas as versões anteriores, antigas, elas estão deixando a desejar agora. sim, o alto aqui ficou muito melhor do que coisa. Eu vou fazer todas as aulas do assistência, esse tipo de coisa, já em cima do chat GPT-5 mesmo, porque agora acredito que estamos avançando para isso mesmo. Houve primeiro, naquele primeiro momento, a, as novas muito ruins, né? E eles estavam mantendo bem as antigas, mas agora o 5 está ficando bem melhor mesmo e rápido também. Agora ele não pensa tanto, e eu vou fazer em cima do alto aqui. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Que ele escolhe o tempo de pensamento. Então, quando a tarefa for um pouco mais complexa, ele demora um pouco mais, mas ele está respondendo bem rápido mesmo. Os doutores ficaram com alguma dúvida até aqui sobre essa ideia de extrair, enfim, e de colocar ali um prompt pedindo a ideia do número de palavras que o ChatGPT vai entregar. Ah, tá. Aqui tinha o microfone aberto, mas não tem mais, não. E sobre outros problemas, doutores? O que os doutores enfrentaram aí essa semana? Estão com alguma dificuldade? Podem me falar aqui, doutor José Luiz, doutor Luiz Carlos Pontes, aí, se tiver com algum problema, pode me falar aqui que eu ajudo os doutores. Ou tá tranquilo, ou qualquer dúvida, enfim. O que eu queria passar para os doutores era isso. E também não fazer uma mentoria tão longa, né? Para não perder muitos doutores aí. Rodrigo, para mim tá tudo tranquilo. Eu tenho usado o Sim, tem me dado boas respostas. E o doutor está utilizando os assistentes no 5 ou está utilizando o normal? O assistente no Sim. Qual assistente que o doutor usa mais? Eu tenho usado bastante a Civil, né? Eu usei também criminal, né? O penal, esses dias. Me deram excelentes respostas. Sim. Os próprios funcionam muito bem, apesar do coisa. E aí eu só vou tentar otimizar um pouco os prompts para ele parar de entregar aquela coisa que parece que ele não está gerando um código. Quer dizer, todas as vezes ele gera um código, mas ele não aparece para a gente, né? E de vez em quando ele fica aparecendo, isso pode confundir um pouco os advogados, enfim. Mas sim, os assistentes funcionam muito bem ainda. E eu que acredito que a gente teve muito de problema, vamos colocar assim, é essa questão realmente das atualizações que vieram, enfim. Mas agora, a partir de agora, deixa eu compartilhar aqui de novo. E podem fazer qualquer comentário, doutores. Não tem
Peraí, cadê? Rodrigo, eu cheguei a comentar contigo que eu não estava conseguindo marcar o texto para copiar. Não sei se é, né, no chat. Boa, vamos falar sobre isso. Agora, pode falar. Agora, eu não sei se é a minha versão do navegador que possa não ser mais compatível, né? Pode ser também. Ou o navegador está um pouco mais carregado. Também acontece comigo também. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui, vamos ver se ele vai fazer, né? Aqui. Aqui o doutor fala, né? Isso mesmo. Pegar o chat, né? Como você fez lá na demonstração, lá Quando o nosso chat... de você marcar o texto e copiar e jogar para Isso. a sua peça, né? Pontos que podem acontecer isso também para ficar registrado para os doutores aí também que vão assistir agora depois. Uma coisa, eu sei que o do doutor não é, mas isso acontece muito com quem está começando. O ChatGPT não está traduzido para o português aqui, igual o meu, por exemplo. Ó, ele voltou aqui. Ah, porque eu dei aula de demonstração lá. Voltou. Sempre deixo no português Brasil para que isso não aconteça, porque às vezes ele tenta ficar. É como se o seu tradutor do Google às vezes está ligado. Ele fica tentando traduzir esse site, né, que nós estamos usando um site, e ele também fica tentando. Então pode dar essa incompatibilidade e ele ficar meio que truncado. E aí a gente passa o mouse em cima assim, não aparece nada aqui, né? Esse perguntar não aparece. Ou muitas abas abertas, pode ser também. Ou quando a gente faz a limpeza dos nossos históricos de dados de navegação, que como a gente entra em muito site, né? Esse histórico de navegação fica muito carregado, pode também dificultar o quê? É como se o site... A abertura do site. Quando a gente pede um texto aqui, é como se o site estivesse sendo aberto, né? A abertura do site também, isso pode. E como que isso funciona, igual o doutor falou, né? Que a gente pode evitar isso aqui. O que eu faço aqui, de uma maneira, né, bem amadora, eu utilizo o Google Chrome mesmo para tudo e sempre eu vou dando F5. Então, por exemplo, passei aqui, nossa, não apareceu. Na hora que a gente dá o F5, nota que ele atualiza o site, né? Ó, voltou. Na maioria das vezes ele volta aqui. Na maioria das vezes ele funciona. Ou quando eu vejo que ele está muito travado, eu vou lá e limpo os dados de navegação, ou os dados de navegação inteiro, ou só do chat GPT, né? Que tem como a gente escolher o site que a gente vai apagar. Os doutores vão ver que quando apagar todo esse histórico, ele também funciona. Mas o correto, né? O correto, e eu vou aconselhar os doutores a fazer, é ter um navegador mais tranquilo, que os doutores não usam muito, só para o chat GPT. Então, por exemplo, antes, né, ele tinha muita incompatibilidade com o Chrome, ele travava bastante. Agora não acontece muito, não. Mas se nós colocamos todos os nossos sites, todos os nossos programas que nós usamos no Chrome, ele fica pesado. Então, usa o Edge, por exemplo, só para o chat GPT e vice-versa. Vai funcionar bem melhor e vai evitar isso daqui. Mas o bom e velho F5 aqui, ó, atualizar a página, ou coloca o mouse aqui em cima, clica e aperta o Enter. Ó, nota que ele tenta abrir o site de novo, deve funcionar assim, e já vai ajudar bastante. Algum outro ponto, doutores? Pode falar que essas coisas é bem importante, que ficam esses pequenos insights para os advogados também que estão aí entrando agora na mentoria, enfim. Ok, Rodrigo, o recurso que eu tenho usado, como eu não consigo marcar, não tenho conseguido marcar, no final do texto que ele dá, aparece aqueles ícones ali de copiar, se a resposta foi satisfatória ou não. Uhum. Aí eu utilizo ali, eu copio e jogo para a minha... Ah, entendi. Entendeu? Isso. Eu tenho usado, vamos dizer, utilizado desse recurso aí. Também dá, também é a mesma coisa de uma maneira diferente, sim. Que é aqui, ó. Isso. Aí mesmo. Isso, na aula de edição de peças, os doutores vão entender por que servem esses botões aqui e como que a gente consegue, enfim, extrair daqui também as coisas. Todos os doutores que estão aqui já estão com o seu chat GPT em reais, né?
Ninguém está pagando em dólar aqui, né? Por favor. Aí, doutores, para ressaltar para a semana que vem, porque agora nós vamos entrar num ritmo aqui muito melhor. Convido os doutores estão aqui presentes, com certeza já têm as suas contas bem configuradas, mas quiserem dar uma olhada aqui na área de tutoriais, os doutores vão já ver aqui em ChatGPT os 2 tutoriais que eu subi aqui hoje, para testar, enfim, até a velocidade aqui. Implementação da forma correta, como que os doutores devem fazer, perdão, para criar a sua conta da maneira correta, para evitar também travamento, esse tipo de coisa. Eu dou umas ideias aqui. E o velho e bom desconto, e agora também eu filmei aqui, ó, no celular certinho, para os doutores terem todo o entendimento e utilizarem o chat GPT de uma maneira mais econômica. Isso é muito importante. Para a semana que vem, teremos a metodologia toda detalhada, criação de assistentes, base de contexto, tudo que os doutores precisam saber para poder utilizar aí agora na versão 5.0, e depois os novos ADV Bots personalizados e o máquina de prompt jurídico, que agora a gente vai para o 3.0, que eu vou ensinar os doutores a fazerem os prompts também mais detalhados aí. Tá bom? Doutores, alguma dúvida a mais? Deu para esclarecer alguma coisa? Lembro sempre. Aqui, deixa eu olhar para cá. Foquem no suporte, doutores. Se os doutores tiverem qualquer tipo de problema, estou falando aqui para os doutores que estão presentes e para os doutores que estão assistindo. Deu um problema, está com dificuldade de anexar um documento, igual no caso que o doutor citou aí, Rodrigo, o chat está travando aqui, não está aparecendo. Eu ia dar essa dica para os doutores lá no WhatsApp, igual eu estou fazendo aqui para o doutor. E o doutor também pode compartilhar isso lá no nosso grupo, enfim, se alguém perguntar. Então, interajam. Os conteúdos agora ficarão constantes na plataforma a partir da semana que vem. A gravação dessa live amanhã, até a parte da tarde, estará disponível também, tanto na área de membros como no YouTube. E eu fico à disposição, doutor. Se os doutores tiverem mais alguma dúvida, é só colocar aqui, só falar, ou eu vou me encerrando por aqui, que a gente já está chegando a quase 50 minutos aqui, e eu quero também que essas lives sejam mais direto ao ponto, para não prender os doutores também aqui com essas lives de suporte. Acho que nada mais, Rodrigo. Excelente. Muito proveitosa a aula. Muito obrigado. Obrigado, como sempre aí, eu agradeço bastante aí, e pode contar comigo, foca lá no suporte, que vai vir muita coisa boa aí. Doutor Celso, ok? Doutor Luiz, ok? Ok, meu amigo. Ok. Obrigado, doutores. Um excelente final de semana. A gente se fala lá no WhatsApp e pode contar comigo aí. Um abraço.